Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Descoberto o verdadeiro gabinete do ódio. 2024 já começa com uma bomba que está abalando a estrutura de poder e principalmente a mega estrutura de desinformação que se formou no Brasil. Foram 5 anos de perseguição à direita no nosso país, com busca e apreensão, pessoas sendo censuradas nas redes sociais, contas bancárias sendo apreendidas, passaportes de jornalistas sendo suspensos, mandado de prisão para jornalista, como é o caso do Alan dos Santos. E depois de 5 anos, toda essa investigação não conseguiu nem sequer uma evidência do suposto gabinete do ódio, que por tanto tempo tem sido divulgado na imprensa e nas redes sociais. Nem sequer uma evidência do gabinete do ódio. E agora, logo nos primeiros dias de 2024, nós temos a convicção, a certeza, com abundância de provas, de que sim, existia o gabinete do ódio. Só que o gabinete do ódio, como nós já suspeitávamos, e na verdade já sabíamos, é da esquerda, é do sistema, financiado com dinheiro público, apoiado pelo TSE e pelo STF. Vou mostrar para vocês agora algumas imagens, com certeza você já está sabendo do que está acontecendo, porque isso está dominando a conversa nas redes sociais, mas vamos lá. Aqui foi em fevereiro de 2023. Em 2023, né? Não ganharíamos as eleições se não fosse também um trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras. Por que o Lula estava dizendo isso? Bom, Lula estava dizendo isso porque eles haviam contratado e haviam requisitado o apoio dessas duas pessoas, Preta Gil e Fátima Pissarra. As duas são sócias e proprietárias de uma empresa chamada Mind, que cuida de centenas de influenciadores e perfis de fofoca, que somam 150 milhões de pessoas em audiência. É uma máquina gigantesca que, quando mira o seu canhão para alguém, pode até mesmo fazer uma jovem cometer suicídio. Eu digo isso porque a Choquei fazia parte dos perfis de fofoca que estavam sob a gestão dessa Mind 8, que estava sendo comandada pelo PT, por Lula, por Janja. Vamos lá. Não adianta você procurar o site da Mind, porque eles retiraram o site do ar. Sim, depois de que eu mesmo pedi para que o Ministério Público investigasse a atuação dessa empresa junto à disseminação de mentiras e cancelamento nas redes sociais, e isso já tem abundância de provas, como eu disse, ela simplesmente retirou o site dela do ar. Então é como se a Mind 8 soubesse que vai ser pega e está tentando apagar os rastros. Mas vamos continuar. Aqui um tweet do Investor. 5 anos de inquérito ilegal para investigar uma suposta milícia digital e nenhuma conclusão até hoje. Apenas perseguições ilegais. 10 dias de pesquisa comunitária no Twitter e toda uma verdadeira milícia de fofoca e manipulação desvendada. E o que é essa milícia? É a Mind 8 e todos os perfis gerenciados por ela. É por isso que eles querem urgentemente aprovar o PL das fake news, que na verdade é o PL da censura. Eles querem que fatos como esse não sejam divulgados. Olha o que o TSE fez. TSE e redes cordiais realizam com influenciadores digitais capacitação sobre desinformação. Sabe quem que o TSE chamou? Justamente os influenciadores e os perfis de fofoca sob a gestão da Mind 8, que recebia dinheiro do governo, inclusive do dinheiro do governo da Dilma. Nós estamos falando de talvez o maior esquema de desinformação, de assassinato de reputação coordenado que o mundo já viu. E foi convidado pelo TSE. Preste atenção, gente. É como se você convidasse os Nardoni para te dar dicas de como cuidar de seus filhos. A pedido de Janja, influencers se reúnem com Lula encontrar o chefe. Sabe quem participou disso aí? A Fátima Pissarra, a dona do Mind. E aí, de repente, todas essas pessoas envolvidas sob a gestão da Mind começam a apagar os seus perfis. Gregório do Vivier apagou. O Castanhari, que faz vídeos direto batendo no Bolsonaro e elogiando Lula, também apagou a conta dele. A própria dona da Mind também apagou a conta no Twitter. Que medo é esse? O que está acontecendo que essas pessoas se sentem na obrigação de sair apagando
todos os seus perfis. Mas agora eu quero mostrar para vocês essa mulher falando, essa que é a dona da Mind, a responsável por essa milícia digital, a responsável por essa quadrilha criminosa, o verdadeiro gabinete do ódio, falando um pouco sobre como eles só aceitam e são claramente de esquerda. A gente vive num país em que a gente instrui as pessoas a se posicionarem e não a ficarem caladas, né? A gente reclama que ninguém vá às ruas falar bandeira para tirar, para colocar, como é em outros países, como é nos Estados Unidos. E aí, na hora de fazer propaganda, querem pessoa que se cala. Então, assim, a Mind é contra esse tipo de pedido e até porque isso cerceia a liberdade de expressão das pessoas. E assim, a gente tem um perfil de casting que tem um posicionamento político muito claro. Todos são da esquerda, sem exceção. Então, não tem como a gente falar que é melhor ficar quieto. E assim, nem seria o nosso propósito esse, né? Mas assim, existem casos que a marca fala, não quero quem se posicione. Não quero quem fala de política. Esse ano não vou trabalhar com quem fala de política. Existe. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que a gente deveria contratar a pessoa pelo que ela é, não para quem ela vai votar, e cada vez mais por ela ter um posicionamento, seja em qualquer assunto. Eu acho que a marca tem que se linkar com pessoas que se posicionam, se você quer ter um produto que tem... Bom, daí ela fala claramente que ela só trabalha com pessoas de esquerda. Meus amigos, nós estamos falando aqui de uma organização criminosa, sim. Esta, sim, é uma organização criminosa, uma milícia digital, um gabinete do ódio. Este sim deveria estar no inquérito das fake news. Essas pessoas deveriam ter a Polícia Federal invadindo suas casas e suas redes sociais sendo canceladas e anuladas. Mas como a gente está no Brasil, a gente sabe que só eles podem cometer o crime que eles quiserem, que sairão ilesos. Mas o Brasil precisa saber, então divulgue esse vídeo. Divulgue para o máximo de pessoas que vocês puderem. Esses perfis de fofoca, que são todos gerenciados por uma empresa que claramente recebe dinheiro do governo e tem como função criar uma milícia de assassinato de reputação. Se foram eles os responsáveis por criar boatos como Bolsonaro pedófilo, ou Leite Moça, ou Viagra, porque eles queriam assassinar a reputação e fizeram campanha ativa para o Lula. Já protocolei uma queixa-crime no Ministério Público Federal para que a Mind seja investigada, assim como seus sócios, sobre a formação dessa quadrilha dessa milícia digital, verdadeira milícia digital, que eles tentaram acusar a direita de ser. E não só isso, eu estou entrando agora com requerimento para a abertura de uma CPI para investigar a verdadeira milícia digital. Então vai ser a CPI da milícia digital da Mind. E a estrutura já está meio que pronta, né? Essa imagem aqui, que acabou de ser publicada pelo Carlos Jordi, tá aqui, ó, milícia digital, então você pode ver que a gente já tem uma ideia de como que funciona. É por isso que eu falo, cara, qualquer pessoa que se informa através de site de fofoca é um imbecil completo. Então, nós vamos fazer, sim, uma CPI, nós já pedimos a abertura de uma investigação no Ministério Público e nós vamos buscar agora as assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar a Mind8, seus sócios, seus influenciadores sob sua gestão, assim como todos os perfis. Quebra de sigilo bancário, telemático, telefônico, nós vamos saber quem financiou essas pessoas, de onde veio esse dinheiro, se esse dinheiro foi legal ou não, quais foram os serviços prestados, quem estava na reunião de fevereiro do ano passado com Lula e Janja, quando ele falou dos influenciadores da democracia, assim como vamos fazer uma investigação também na CPI sobre o assassinato da jovem, né, cometido pela perfil Choquei. O buraco é muito mais embaixo do que nós imaginávamos. Mas assim, sinceramente eu não tinha noção que essa quadrilha era tão bem organizada, tão bem estruturada, mas sim, ela é, e nós vamos atrás. Então, a partir da primeira semana de fevereiro, a partir de agora, porque dá para fazer tudo online, nós vamos buscar as assinaturas para a CPI da milícia digital da Mind. Preta Gil, Fátima Pissarra terão seus sigilos bancários quebrados, terão que depor diante dos deputados federais sobre esse esquema de destruição de reputação que até a coitada da Anitta admitiu recentemente que realmente tem empresas que fazem isso, né? Sobem o nome que elas querem, derrubam outro nome, tudo pagando. Então, Whindersson,
Você que fez o vídeo que tem que descobrir quem que tá no topo da pirâmide, Whindersson. Lembra que você falou, nós tem que ver, a culpa é de quem tá no topo. Olha quem tá no topo, Whindersson. O cara que você fez campanha, Whindersson. A pessoa que você fez campanha tá no topo da pirâmide dessa destruição de reputação, dessa milícia digital, desse grupo organizado, né, desse crime organizado que você contribuiu, inclusive, a fazer com que chegassem até lá. Então é isso, pessoal. Arthur Lira critica interferências do STF e diz que papel do Congresso é legislar. Tá fazendo média com o eleitor. Daqui a 10 dias ele abraça o STF e o governo. Já não caímos mais nessa. Marco, quero saber o que você acha, se tem potencial de ser sustentável esse posicionamento do Arthur Lira. É interessante a pergunta que a Lígia fez, porque eu fico pensando sobre o que a gente está comentando aqui de fato. O Arthur Lira falando o óbvio. O Arthur Lira expressando o óbvio. Peraí. Quando alguém expressa o óbvio, e esse óbvio tem a ver com a finalidade do Congresso Nacional, a premissa básica da instituição Câmara dos Deputados, que é trabalhar temas legislativos, produzir leis, e ainda produz muita lei horrorosa, né? Só que é o tal negócio. Quando você vê o cara falando o óbvio, a gente defendendo o óbvio, é aquele sinal de alerta que a gente está tocando, aquela sirene vermelha que a gente está tocando faz tempo. O que é isso? O que está acontecendo nesse país? Por que uma pessoa estuda teoria geral do Estado na faculdade de Direito ou qualquer faculdade de Humanas? Por que uma pessoa estuda Sociologia? Aí você fala, poxa, ela vai aprendendo o papel das entidades, das instituições, cada qual no seu quadrado, ao longo de um processo histórico de construção delas. Para quê, né? Para que se hoje a gente está questionando o óbvio? E daí entra um ponto que, para mim, é muito especial, né? Eu tenho falado muito sobre como a gente tem que ser mais proativo ao invés de reativo. Não vou abrir uma dissidência do Serrão, mas problematizar o que o Serrão trouxe. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal haja com consciência. Peraí, eu não consigo enxergar consciência. Eu não consigo enxergar temperança, ponderação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez que são todos ativistas, do ponto de vista criminoso ainda. Ativismo judicial é crime. Ativismo judicial, irmão, você quer ser ativista? Monta uma ONG. Não, são ministros ativistas de uma Suprema Corte. O que um ministro ativista faz? Age além do seu papel institucional. Quebra todas as barreiras institucionais, regimentais, constitucionais, legais, tudo. Não tem limite para esse cara. E todos eles demonstraram isso, inequivocamente. Pega o papel de cada um lá, do Fachin ao Barroso, da Carmen Lúcia ao Gilmar Mendes, até o André Mendonça, Cássio Nunes, de cassação do Deltan Dallagnol à prisão do Daniel Silveira. É importante frisar que a gente tem uma juíza exilada, a Ludmila Lins Grilo, que publicou um post hoje, declarando inequivocamente o seu exílio, falando que ela demorou um ano, mais de um ano ainda, para expressar o porquê dela estar exilada, com medo de retaliação patrimonial ou de retaliação para os assinantes e apoiadores dela. Aí você pergunta para mim, desse Supremo eu espero temperança, ponderação? É a clemência do carrasco que a gente está esperando aqui? Agora, qual que é a postura proativa? A postura proativa, ela só se expressa com mais força e dentro dos próprios poderes. Você não consegue sentar para negociar com o abusador. O abusador ele já está num processo de abuso, de ciclo vicioso de abuso, que para ele já está normalizado. Vejam a entrevista do Barroso para a Folha. O cara já normalizou o abuso ali.
E o discurso é o mesmo que eles fazem desde a época que o Barroso foi do TSE, presidente, Fachin, é o mesmo discurso. Bolsonaro, os robôs, a máquina de ódio, o gabinete de ódio, culminou no dia 8 de janeiro. Eles construíram a narrativa perfeita com 8 de janeiro. E isso não vai parar. Aí vem a questão, marco temporal. O que o Supremo vai fazer? É muito fácil. Se você é um relativista, se você não tem apreço a conceitos, ao significado das palavras, se tudo é a busca por mais poder, então esperem o Supremo Tribunal Federal reafirmar o seu poder, deslegitimando e colocando de lado tudo que foi feito pelo Congresso Nacional. A questão é, como que isso vai ser negociado com o Arthur Lira? Porque o Arthur Lira, ele mostrou para o que veio. Quando ele tentou passar, enfiar a goela abaixo, o pé da censura. Então, toda vez que você vê o Arthur Lira fazendo algum tipo de defesa institucional da Câmara dos Deputados, na minha cabeça é um convite a uma mesa de negociação, porque aquilo lá é um balcão de negócio. É muito... Talvez a gente morra, eu, a Cris, o Serrão, vivendo na ditadura do Supremo Tribunal Federal. Talvez isso nunca seja resolvido. A gente não pode parar, de denunciar, a gente não pode parar de se esforçar, a gente não pode cansar de repetir, porque é repetitivo a gente falar todo santo dia que ministro do Supremo Tribunal Federal tinha que ser impedido porque é abusador contumaz. Necrofilia constitucional que os caras fazem. A Constituição já é um cadáver, vilipendiado. E daí... parece, o dia da marmota. É assim, eles vão decidir de novo. Então, derrubou o veto do Lula. Aí você fala, tá, e agora? Como é que faz? Como que a gente vai para frente? Como que a gente avança isso? Ah, não, tem uma reclamação ali de um partideco e de uma ONG, e o Supremo vai passar o trator por cima de novo, falando, eu já decidi sobre essa matéria. É muito triste o que está acontecendo com o país, só o povo pressionando as instituições, concentrando toda a energia numa pauta única. Senão a gente vai viver e morrer dentro de uma ditadura do Judiciário, dentro de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal no Brasil. E outra notícia já na tela. Por motivo de saúde, Moraes solta empresário e veterinário do 8 de janeiro. Ambos precisavam de cuidados médicos especializados não disponibilizados pelo estabelecimento carcerário. No apagar de 2023, perto de completar um ano dos atos radicais do dia 8 de janeiro em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o veterinário César Guimarães Gale Júnior e o empresário Luiz Antônio Vilar de Sena, presos na fase 19 da Operação Lesa Pátria. Ambos foram colocados em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica porque precisavam de cuidados médicos especializados que o Centro de Ressocialização de Várzea Grande, em Mato Grosso, onde estavam presos, não tinha estrutura para oferecer. A decisão é de 19 de dezembro. E outra notícia na tela. Ex-juíza Ludmila Lins Grillo deixa o Brasil e denuncia perseguição. Ela resolveu denunciar o que sofreu para as autoridades norte-americanas. A ex-juíza Ludmila Lins Grillo revelou em uma rede social que deixou o Brasil em 2022 e foi morar nos Estados Unidos após vivenciar episódios de perseguição política. Por isso, ela se considera exilada. Sou oficialmente uma juíza brasileira em asilo político nos Estados Unidos, disse ela. Grillo afirmou ainda que chegou a exercer o seu trabalho por videoconferência em solo americano, até cumprir toda a agenda da vara criminal. Ela foi afastada do cargo e manteve em segredo que tinha deixado o país para se preservar. No dia do meu afastamento do cargo, silenciei sobre minha condição de asilada política, pois eu ainda estava me documentando. Além disso, eu ainda tinha bens no país e era necessário salvaguardá-los, explicou. Na publicação, a magistrada diz que documentou todos os atos perseguitórios que ela sofreu por parte do Supremo Tribunal Federal, e em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como o Conselho Nacional
assim como pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e apresentou uma denúncia para as autoridades americanas. Já estou em contato com juristas e jornalistas americanos. Espero daqui de fora fazer o que vocês não podem mais fazer daí. Completou Ludmila Lins Grilo ao falar também que tem juntado ameaças, casos de contas bloqueadas e os ataques do STF para entregar aos profissionais da mídia e da justiça no exterior. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.